Até para falar agora do presidente Lula, que subiu o tom contra aliados do ex-presidente Bolsonaro, que atuam nos Estados Unidos em defesa das medidas contra autoridades brasileiras, né? E a manifestação acontece após os governos dos dois países confirmarem um encontro entre o chanceler brasileiro Mauro Vieira e o secretário de Estado americano Marco Rubio em Washington, D.C., capital americana. Vamos acompanhar. Quando o presidente Trump resolveu gritar com o Brasil, os vira-lata desse país queriam que eu rastejasse atrás do governo americano. E eu aprendi com uma mãe analfabeta: não baixa a cabeça nunca. Se o pobre baixar a cabeça, eles colocam uma cangaia e você nunca mais consegue levantar a cabeça. O que aconteceu? O presidente Trump, que parecia o inimigo número 1, me telefonou na segunda-feira e disse para mim: Lulinha, pintou uma química entre nós. Vamos conversar, vamos discutir. Meu irmão, fica aqui de aviso também pro presidente Lula, né? Falando de pintou um clima para lá, pintou um clima para cá. Só lembrar que normalmente o presidente Trump não cumpre os acordos climáticos, se é que vocês me entendem. De qualquer forma, vamos acionando aqui, porque pelo andar da carruagem, meu querido Jota, desse jeito, Janja e Melânia vão começar a ficar com ciúmes, né? Cara, e essa história de pintou um clima também não traz umas lembranças muito boas. Eu tá? não queria falar nada aí. Não queria relembrar isso daí. Eu não usaria esses termos se fosse ele, não, né, cara? Queria mas lembrar. Deve estar tendo uns ciúmes, daí depois falar, mas o Macron vai cuidar disso aí, né? Daí eles visitam a França, daí eles têm uma outra forma de cuidado, de tratamento, né? Que são dois presidentes muito amigos. Mas o que é mais estranho, Marinho, o que é mais engraçado e cômico é ver a capacidade e pra tu veres também, né? Que nunca dá pra se duvidar de um fenômeno político como é o Partido dos Trabalhadores, como é o ex-presidente do Lula, né? Se nós olharmos como estava o petismo em agosto deste ano, era uma imagem completamente diferente do que a gente está vendo agora. A militância totalmente apagada, sem energia nenhuma. O presidente parecia que se arrastava, torcendo para que o seu último mandato fosse concluído. Aquele medo e receio de qualquer que seja o adversário político à direita, já dando uma derrota do petismo como certa, já visando até 2030 um possível sucessor. E agora a gente vê um PT, um Lula enérgico, gritando aos quatro ventos, conseguindo declarar um inimigo externo e interno muito bem claros para a população, né? Medidas e discursos que são adaptáveis historicamente num terreno que o PT sabe jogar. No bom futebol, a gente consegue dizer que basicamente agora o PT trouxe a partida para de volta para casa e está jogando com o regulamento debaixo do braço para conseguir uma reeleição que é muito provável, né? Agora que, de novo, ponto pacífico, eu diria, né, Mano Ferreira, de que o Donald Trump, por mais que ele dê importância aos seus secretários, em última análise, quem manda na parada é ele, e ele sempre vai concentrar e ditar a linha oficial vindo da Casa Branca. O caso das tarifas foi um belo exemplo disso, as tarifas contra o Brasil. Enquanto os aliados bolsonaristas tentavam focar apenas em sanções contra autoridades brasileiras, foi uma decisão completamente unilateral do Trump que impôs as tarifas de 50% na seara econômica contra o Brasil, na seara comercial. Então, a ver se realmente essa esperança dos bolsonaristas agora que Marco Rubio não é mais ideológico, ele realmente vai, enfim, liquidar essa parada, não vai dar tanta moral para o petismo, parece que não é bem assim. Não, quem manda no regime presidencialista no executivo é o presidente. Em tese, né? Mas no caso do Trump é mais pronunciado ainda. Não, exato. Eu falava muito isso no tempo do governo Bolsonaro sobre o ministro Paulo Guedes, que muitas vezes tinha sonhos lindos, mas nunca saíam do papel, porque quem mandava era Bolsonaro. Sim. Assim como quem manda no governo Trump é o Trump. Então, essas ilusões que alguém que tem um tom ideológico e está no ministério vai ter autonomia para tocar, isso dura até a página 2. Quem manda de verdade é quem tem a caneta. E quem tem a caneta é o presidente Donald Trump, que sempre foi uma figura muito imprevisível do ponto de vista de negociações e de comércio. As taxações não foram apenas contra o Brasil. Ele taxou países que eram mais próximos ou mais distantes. E isso torna completamente imprevisível, o que aumenta a força do discurso feito agora pelo presidente Lula, que
consegue fazer uma mutação, ele que estava tratando o Trump como inimigo número 1, agora ele consegue dizer, não, eu só não estava baixando a cabeça porque aprendi com minha mãe analfabeta que se você baixar a cabeça, eles montam em você. Então você tem que falar de igual para igual e agora o Trump me liga dizendo, Lulinha, que química bateu entre nós. Ou seja, o Lula consegue, com isso, fazer um discurso que se conecta com boa parte da população que deseja, no fim das contas, simplesmente um presidente que represente os interesses do Brasil. E, nesse sentido, Lula consegue, graças ao presente dado por Eduardo Bolsonaro, se colocar nesse lugar. No momento que a gente parte para um rápido break, só para quem está nos ouvindo pela rede Jovem Pan de Rádio, Morning Show volta já já. Claro que tem também a aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso, que eu quero comentar aqui com vocês, mas não vou resistir a não ser ouvir a Jess Peixoto aqui também, até para a gente avaliar a perspectiva de outra bolha aqui também, em relação à visão que o Eduardo Bolsonaro segue, enfim, avançando, de que muita calma nessa hora, Trump normalmente dá um biscoito, começa a trair com uma isca o seu algoz, para na hora do vamos ver, na hora que eles sentarem, realmente dar um passo fora e voltar a estabelecer negociação nos seus próprios termos, expondo o seu algoz ou o seu contraparte que ele estava ali seduzindo. Você acha que isso é uma possibilidade ainda? Não. Eu acho que narrativas, nesse caso, possam ser remédios para se enganar em relação a uma realidade que veio, que é uma realidade de necessidade dos Estados Unidos, tanto com as terras raras, mas também carne, café e outras questões aí comerciais. Eu não acho que o Trump pintou um clima ali realmente com o Lula, que ele gosta do Lula. Acho que ele está sendo estratégico em relação ao seu próprio país, por assim dizer. Está com uma situação lá que quer resolver. Agora, a gente precisa lembrar que Eduardo Bolsonaro agradeceu as tarifas e que esse agradecimento às tarifas, à importância, a todos esses aspectos, teve um efeito de uma nova narrativa, que é a narrativa do Brasil soberano, que é o cerne desse discurso do presidente Lula, que está intimamente ligado ao aumento da aprovação deste governo. Ninguém gosta de ser atacado e aí abaixa a cabeça. Então, a palavra que Lula escolhe aqui, vira-latas. É esse viralatismo, essa crítica, esse chamar do orgulho nacional tem sido muito eficiente em termos de comunicação. E eu mantenho aqui, eu acho que o efeito total disso foi um governo que acordou numa mensagem aí, todos os parabéns ao Sidônio, porque, de fato, o ministro conseguiu ali passar a imagem que se queria, que é uma imagem de força nacional e que Lula está levando para todos os espaços. Só acho que o cachorro caramelo vai ficar magoado, né? Ele que é o vira-lata, que é a cara do Brasil, usado e abusado ali pelo marketing do PT, talvez vai ficar um pouquinho ofendido. Mas, de qualquer forma, cada um sabe como resolver seus problemas dentro de casa. 10h29 minutos pontualmente. Deve ter sofrido nos últimos dias, hein, Deus? Queria falar... Não. Nem dava muito horário. Não? Prestação de serviço aqui para nossa audiência na rádio.